Olá, bem-vindos! Vou falar um pouquinho sobre esses produtos que eu comprei no site da Colopop. O site da Colopop, o legal dele é que ele entrega no Brasil. Claro que a gente sempre que compra no site internacional corre o risco de ser taxada, mas nessas compras eu não fui taxada. E aí eu comprei vários produtos da Colopop de coleções diferentes, começando por essa coleção inspirada nos vilões da Disney. Eu escolhi esse batom, que é inspirado no Dr. Facilier, que é o vilão do filme A Princesa e o Sapo. E todos eles, assim, têm uma embalagem bem bacana, né? Especial para essa coleção. E o legal é que na bala, né, tem escrito Villains. E eu gostei bastante dessa cor de batom. E fica até o final porque eu encontrei um dupe da MAC. Esse batom é um dupe da MAC. E aí eu queria experimentar muito esses pigmentos soltos, né, da Colopop. Começando por essa cor, o The Dunes, que é da coleção regular deles. E que eu achei um tom bem bonito. Também aproveitei para comprar um dos pigmentos da coleção com a Caitlin Lights, que é inspirada no Zodíaco. E eu comprei essa cor, que é a The Scales. E aí o legal é que quando eu comecei a pesquisar sobre esses pigmentos soltos, eu vi que a Caitlin Lights, ela fez um tutorial mostrando que ela transformou um pigmento desse em esmalte. E eu quis experimentar e eu vou mostrar rapidinho para vocês, né, como fazer essa aplicação. Primeiro eu coloco, né, um esmalte incolor e depois eu fiz igual a ela, que ela pegou o pigmento, né, jogou num potinho e foi pressionando sobre o esmalte. No caso, ela pressionou com os próprios dedos, mas eu utilizei esse pincel achatadinho para poder colocar. Depois eu acabei testando, misturando o pigmento com o próprio esmalte incolor e passando com o pincel de esmalte mesmo, e eu achei que ele ficou um pouco mais uniforme, né? E aí, sempre depois de você colocar o pigmento, você passa novamente uma camada de esmalte incolor para poder selar esse esmalte na sua unha. E aí eu achei que a cor ficou bem diferente, bem bonita. Eu não tenho nenhum esmalte na minha coleção que seja parecido. E assim, eu vou fazer um vídeo falando sobre várias formas que você pode usar o pigmento solto, e essa é a primeira forma. E aí eu escolhi esse Jelly Mud Shadow chamado Doves and Rose, que é da coleção de outono da Colopop, tanto que a embalagem ela é igual à embalagem da paleta, que também é dessa mesma coleção, que é uma coleção que eu achei que ficou muito bonitinha. E aí tem um site, né, da Colopop para vocês verem. E eu escolhi também dessa coleção que eles fizeram de vários produtos, né, em neon. E aí eu escolhi esse pigmento prensado na cor Sandbar. E assim, a embalagem muito bonita dessa coleção deles de neon. Todos os produtos da Colopop são cruelty free. E uma coisa que gerou uma certa polêmica é que em várias embalagens, inclusive de sombras, aparece essa informação de que não deve ser utilizado nos olhos. E é claro que esse é um pigmento prensado, ou seja, para ser utilizado nos olhos. Mas o que eu vi, a explicação do marketing da própria Colopop é que quando uma cor, ela, por exemplo, ela marca, né, ela mancha o rosto, o olho, ou quando, por exemplo, essa paleta ela tem esses glitters prensados e são glitters com partículas grandes. Aí a empresa, né, o órgão que certifica, né, que faz as embalagens, ele acaba colocando essa informação de que não deve ser utilizado no olho. Mas o glitter eu sempre aconselho a você passar uma cola de glitter, porque ele acaba esfarelando e como as partículas são grandes, ela realmente pode acabar arranhando o seu olho, então o ideal é você sempre colocar uma cola de glitter. No caso da Sandbar, não. Na verdade é só porque ele marca, né, ele mancha um pouquinho o olho. E aí, assim, eu acho que essa paleta realmente é a cara do outono, né? Aquela coisa assim de, de folhas caídas. E eu vou mostrar pra vocês swatch, vou falar um pouquinho sobre ela, o que eu gostei, o que eu não gostei. Porque ela trouxe uma novidade que são esses glitters dentro da paleta, o Super Shock Shadow dentro da paleta, que não acontecia antes, a gente só tinha mate e metalizado. Aí eu fiz o swatch embaixo com o dedo e em cima com o pincel. No caso do glitter, em cima eu coloquei a cola de glitter, então você vê que ele fica mais uniforme. A única coisa que eu não gostei é essa primeira cor, que é a Super Shock Shadow, porque ela esfarela bastante. Né? Ela é uma Super Shock Shadow Glitter, mas eu tenho outra Super Shock Shadow Glitter e isso não acontece. E aí eu fui procurar dentro da minha coleção outras paletas que tivessem assim essa mesma vibe, essas mesmas cores. E eu achei que a Sunset da Ruby Rose, apesar de ter cores diferentes, não é um dupe idêntico, tem cores que se assemelham, então eu acho que dá pra você fazer um visual bem parecido com essa paletinha. A Yes Please, da própria Colopop, ela também tem esses tons quentes e alaranjados, mas eu acho que as cores dela vai mais para um vermelho e para um laranja, e são tons mais fortes.
E essa paleta nova não, a Sweet Talk, ela tem os tons que vão mais para um pêssego, para um rosinha. Então ela é bem diferente. E aí dentro da Through My Eyes tem alguns tons também, nesses tons mais alaranjados, mais pêssegos, assim, mais claros. Mas são poucas cores que poderiam se assemelhar a essa paleta. Mas eu achei ela bem diferentona, assim, vale a pena ter ela na coleção. Falando novamente sobre a Sandbar, que é esse pigmento prensado rosa, eu acho que a Colourpop arrasou nessas cores assim, neon, que tá super na moda agora. E eu achei esse tom de rosa muito bonito. Eu até procurei dentro da minha coleção os outros tons de rosa que eu tinha, mas como dá pra ver, esse da Through My Eyes, eu achei ele lindo também, mas ele vai mais pra um tom de laranja. Eu também encontrei na Makeup Forever, eu tinha essa paleta, né, que tem uns tons bem coloridos, mas é um rosa mais para um lilás, é um rosa mais frio. E da Chasing Rainbows, que eu acho que é o que mais se assemelha, mas também é um rosa mais fechado. E o da Colourpop, ele vai mesmo para um rosa mais neon. E aí eu achei super legal, diferente, tanto que eu quero outros produtos dessa coleção. E aí, falando da Jelly Mud Shadow, eu já acho que é uma cor que vai para também para um pêssego com uns brilhinhos em dourado. E aí eu fiz a comparação com a outra Jelly Mud Shadow que eu tenho e também aproveitei para fazer o swatch dos pigmentos, né, os pigmentos soltos. E aí começando com The Dunes, que como eu falei, é da coleção regular da Colourpop e tem esse tom bem bonito, né, rosado. E aí depois o Sweet Dreams, que é a Jelly Mud Shadow que eu já tinha na minha coleção, que é esse rosa que vai para o lilás e tem uns tonzinhos de prata. Como eu falei anteriormente, o Doves in Rose já é um pêssego com um brilho dourado, né? Então, muito bonito. Eu gostei muito dessa textura, apesar de que ela meleca muito. E o The Scales, que já é esse tom de rosa, também com prateado. Eu acho que ele parece um pouco com Sweet Dreams e também com Roy G. Biv, que é uma cor que eu tenho da Super Shock Shadow. Mas cada um tem uma textura diferente, né? A Jelly Mud, ela é uma textura diferente do pigmento solto. Então, eu achei todos eles cores bem bonitas. E aí, eu tô fazendo o swatch do Doutor Facilier, desse batom. E aí, como eu falei, né, eu fui procurando dentro da minha coleção se eu tinha alguma cor similar. O Zuma, que é esse Blotted Lip, né, da Colourpop, que tem essa textura bem diferente, que não é propriamente um mate, ele fica como aquele batom que já tá um pouco saindo, meio esfumaçado, e eu gosto bastante. Ele tem um tom parecido, mas eu acho que como a textura é bem diferente, ele acaba na aplicação nos lábios ele fica diferente. E como eu falei, eu encontrei um dupe, né? O Doutor Facilier é um dupe do Taupe da MAC. Assim, eles têm a cor muito parecido, que é esse marrom telha. E quando eu tava procurando, eu também coloquei o Whirl, que também é uma cor de marrom da MAC. Só que o Whirl, ele é um marrom mais fechado, mais frio. E tanto o Doutor Facilier como o Taupe da MAC, eles são esses tons telha, né? Esse marrom mais puxado um pouco para o vermelho. E eu acho que a gente consegue, até na própria bala do batom, ver essa diferença, não só na aplicação. Dá pra ver que o Whirl, ele é um marrom, assim, que eu diria um marrom mais real, um marrom mais frio. E o Taupe e o Doutor Facilier, que são mais parecidos, que já vão para aquele marrom mais avermelhado, com um tom de telha. Então, encontramos aí um dupe da MAC. E aí, gente, foi isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve que vai ter muita novidade por aqui. Deixa o seu comentário, eu adoro ouvir as sugestões de vocês. Curta, comente e continue acompanhando, acione o sininho.